Olá pessoal, vou fazer aqui uma videoaula bem rapidinha só para mostrar aqui como que faz a configuração de cotas. Foi algo que ficou em dúvida entre os alunos aí, então vou fazer uma rápida, não vai ter edição, não vai ter nada, só para mostrar como configurar uma cota. Então primeiramente eu vou iniciar fazendo um retângulo aqui dentro do AutoCAD, comando REC. Primeiro ponto, né, vou digitar a medida desse retângulo, vou colocar um retângulo aqui de 2.65 por 3.75. Só para a gente ter uma medida quebrada aqui para que eu cote. Eu não vou criar nenhuma layer de cota, não vou criar nada, vou fazer apenas aqui a configuração dessa cota. Para entrar na configuração, ou nós podemos vir aqui na aba Annotate, na subaba Dimension e clicar aqui nessa setinha do lado. Essa setinha ela vai entrar no Dimension Style, ou seja, onde nós vamos configurar o estilo da dimensão. Podemos clicar aqui, ele vai entrar aqui na janela Dimension Style, justamente essa, onde nós vamos criar uma nova, ou podemos digitar na linha de comando DST. Então digitando DST, Enter, eu entro aqui no Dimension Style Manager. Vou criar então aqui a nossa nova cota, nomear essa cota aqui, colocar cota underline test, só para que a gente utilize ela aqui para saber como que vai configurar. E vou colocar continue. Ela aqui está falando que vai começar, né, os padrões dela vão começar de acordo com a cota standard. Como nós não temos nenhuma outra cota aqui, ela vai pegar ou a standard ou a annotative, que são as duas, né? Quando a gente vai fazer cota para escalas diferentes, a gente sempre começa com aquela mesma cota e modificamos apenas a escala, só para que a gente tenha a mesma configuração de texto, a mesma configuração de flechas e por aí vai. Então vamos começar pela standard mesmo, continue, e nós vamos entrar aqui nas abas de configuração de cota. Nós vamos configurar como as linhas da cota vão se comportar, símbolos e flechas, texto, como o texto vai se comportar dentro da cota e como nós vamos utilizar as unidades primárias. Então, em line, o que a gente tem que saber aqui? Nós estamos aqui falando da Dimension Line, que é essa linha aqui, onde a dimensão vai estar contida, e Extension Lines. Extension Lines são essas duas linhazinhas aqui que demarcam o limite das Dimension Line. Primeira coisa, vamos tirar, né, essas Extension Lines. É muito difícil a gente utilizar ela em projetos. Então vou colocar aqui Suppress, ou seja, suprimir Extension Line 1. Viram que sumiu, né? Aqui a primeira linha. E Extension Line 2 sumiu aqui a segunda linha. Então vamos começar por essa configuração. Vou passar aqui agora para símbolos e flechas. Eu vou trocar aqui a minha flecha. Vou passar aqui uma flecha de Architectural Tick. E vocês estão vendo que assim que eu troco a primeira, né, o first, ele automaticamente coloca a segunda igual. Isso quer dizer o quê? Eu estou fazendo, né, início e fim da cota do mesmo estilo. E eu vou mudar aqui o tamanho do arrow size. O tamanho do arrow size aqui é em metros, né, então eu tenho aqui 18 centímetros esse arrow size. Vou colocar um pouquinho menor, vou colocar aqui ele de 10 centímetros. Na hora que eu dou Enter, ele já diminui aqui o tamanhozinho da flecha. Outra coisa que nós vamos fazer já é aqui, em texto. Vamos passar para texto. Estamos configurando aqui aos poucos, né? Em texto, se eu já tiver algum texto configurado dentro do meu arquivo, eu posso vir aqui e escolher esse texto. Ele está vindo aqui no Standard, porque eu só tenho Standard e Annotative, que é o que? Os dois padrões aqui que já estão vindo no meu arquivo do AutoCAD. Posso escolher a cor, by block ele sempre vai ser branco, se eu colocar by layer vai ser de acordo com a layer que eu colocar. O interessante é deixar o texto já com uma cor pré-definida, eu vou colocar aqui o meu amarelo. Aqui na altura do texto, né, text age, que é o que? Falando como que é a altura do texto, eu vou colocar ele aqui, deixar ele aqui de 18 centímetros mesmo, vou deixar ele com 18 mesmo. E vou marcar como que esse texto aqui, onde ele vai ser colocado, text placement, onde ele vai ser colocado aqui em cima da cota. Na vertical,
ele pode estar acima da cota, ó, em vez de estar centralizado, vocês estão vendo que ele está centralizado aqui, eu vou colocar que ele apareça acima da cota. Na horizontal ele vai estar centralizado, ok, e a direção de leitura da esquerda para a direita, ok também. Esse offset from dimension line é o que? Quanto que esse texto vai se afastar da linha de dimensão, ou seja, quanto que ele vai estar aqui posicionado acima da nossa linha de dimensão. Aqui ele está com 9 centímetros, eu vou deixar 9 centímetros mesmo, caso a gente prefira colocar mais baixo, é só modificar aqui depois. O alinhamento do texto, vocês estão vendo aqui que ele está sempre na horizontal, só que eu quero que ele fique alinhado com a minha linha de dimensão, então eu vou marcar alinhado com a linha de dimensão, align with dimension line. Então coloca aqui, ó, agora ele está alinhado de acordo com a cota. Ok, configurado isso, vamos passar para como esse texto vai se comportar. Então aqui tem fit options, ou seja, onde ele vai se encaixar dentro desse componente aqui que é a cota. Ele vem falando, ó, se não tiver espaço suficiente para ambos texto e flechas dentro das extension lines, ou seja, dentro dos limites aqui da cota, qual que é a primeira coisa a se mover para fora das extension lines, ou seja, tirar de dentro das extension lines. Ele está falando aqui que o que eu vou fazer é mover ambos textos e flechas, sendo escolhido melhor, né? Mover só as flechas, mover só o texto, mover tanto texto e flecha, excluir os dois. E aqui eu tenho uma always keep text between extension lines, ou seja, sempre manter os textos entre as extension lines, ou seja, entre o ponto inicial e final da cota. Então é esse que nós vamos manter aqui. O outro aqui embaixo é suppress arrow if they don't fit inside extension lines, ou seja, se eu marcar isso aqui, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui as flechazinhas, caso o texto não caiba aqui dentro. Eu vou deixar sem estar marcado, não preciso dele. Text placement é onde o texto vai ser colocado. Quando o texto não estiver na sua posição default, ou seja, não cabe aqui dentro, ele está tendo que ser sacado um pouco, onde é que eu vou colocar esse texto? Ele tem aqui, ó, beside, ao lado, né, da dimension line, sobre a dimension line com o ladder, ou seja, com uma indicação, ou sobre a dimension line sem o ladder, ele vai só ser movimentado para fora. Então vou marcar esse. Aqui tem o draw dimension line between extension lines, ou seja, vou deixar aqui a dimension line sempre desenhada. Tá vendo? Aqui tem alguns lugares ali o centrozinho, ó, não estava marcado, então eu vou deixar marcado para sempre ter essa dimension line entre as extension lines. Agora vamos para unidades primárias. Nossa unidade aqui é a decimal, está correto. Só que a nossa aproximação, a nossa precisão, não vai ser 4 zeros após o ponto, né? No caso aqui, nós vamos colocar apenas 2 zeros após o ponto. E vamos colocar o separador deles em ponto mesmo. Vocês estão vendo que está aqui 0.00. Que você pode colocar ou como vírgula, aí vocês estão vendo aqui, ó, ficou 1,02, ou só um espaço, vai ficar 1 espaço 02. O mais adequado seria colocar ponto, 1.02. Nós não vamos utilizar nenhum aproximador, vamos deixar aqui como está. E vamos agora fazer o que? Qual o zero será suprimido? Se eu colocar o zero leading, ele vai suprimir os zeros que estão antes do ponto, 0.60 aqui no caso, né? Se eu colocar o leading, ele vai tirar 0.80, quer dizer, então vai ficar 0.80. Se eu colocar o trailing, ele vai tirar, no caso vai ficar 0.8. Isso não é recomendado, porque a gente sabe que 1.2 é 1,20 m, mas não é todo mundo que entende isso de primeira. Então, o melhor é deixar só o leading sendo retirado aqui, né, o caso. O único zero que vai ser retirado vai ser esse zero aqui, que vai se situar à nossa esquerda do ponto. Feito isso, a nossa cota está pronta. Então, vou dar OK. E vamos ver como ela vai se comportar. Clico na cota teste, coloco ela como a cota corrente, então coloco set corrente e vou fechar. Para cotar, ó, a gente está vendo aqui que na aba Annotate, na subaba Dimension, eu tenho aqui a cota
dimension line, ou seja, uma cota linear. Vou cotar de um ponto, ó, clico em um ponto, clico em outro ponto e marco onde eu quero que a cota fique. Vocês viram que aqui ficou 2,65. Vou clicar em outro ponto aqui, 3,75. Agora vamos supor que eu tenho aqui, no caso, eu vou fazer um offset de 15 centímetros e vou criar uma parede, e vou cotar essa parede, quer dizer. Então vou começar lá, ó, uma cota linear, estou cortando desse ponto a esse, 15 centímetros. Só que eu quero continuar a minha cota até o final. Então eu venho aqui no Continue, ou Dim Continue, clico nele, ele vai continuar a cota. Então eu marco esse ponto, depois marco o último ponto. Não quero mais cotar, botão direito do mouse, ou o ESC, para fechar o comando. Então é assim que a gente configura a cota, espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, deixem aí as dúvidas na fanpage, e eu irei tirar mais tarde, ou reunir as dúvidas e fazer um novo vídeo. Muito obrigado, boa noite pessoal.